minha gente, tudo bem com vocês? Tá tudo bem por aí? Porque graças a Deus por aqui tudo vai muito bem. Eu espero muito, muito, muito que vocês também estejam bem, tá? Então simbora pro início de mais um vídeo aqui pro canal. Como vocês viram, gente, eu iniciei meu vídeo no modo dona de casa, né? É essa a minha rotina, gente, é isso que eu faço praticamente todos os dias. Varrer, passar pano, espanar, tirar móveis de lugar, colocar móveis de lugar, fazer almoço, cuidar de criança, trabalhar. Eu acho, gente, que eu tava devendo esse vídeo aqui pra vocês. Na verdade, ele seria a continuação do vídeo que eu fiz aqui, como eu e Tiago nos conhecemos. Eu tinha planejado, gente, esse vídeo aqui pra vocês há muito, 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 muito tempo. Porém, eu não sei explicar a vocês o motivo pelo qual eu não gravei esse vídeo, mas eu acredito, gente, em propósito, tá? Eu acredito que pra Deus tudo existe um tempo, né? Existe tempo pra tudo. Então, se eu não fiz o vídeo naquele tempo, Deus sabe o porquê. Como também Deus sabe o porquê de fazer esse vídeo. Eu vou contar, na verdade, gente, a minha história antes do meu relacionamento. Quem é Silvânia? O que ela faz? É mais ou menos isso. O que eu fazia bem antes da gente se relacionar, eu e Tiago, né, da gente se conhecer, da gente ter Laura, que tem gente aqui, gente, lá no Instagram, que fez umas perguntas um pouco meio que despertou esse vídeo, tá? O povo não entendia se Dani era ou não era filha de Tiago. Daí eu resolvi abrir esse vídeo aqui para falar sobre a minha vida bem antes de me relacionar com o Tiago, tá? Então, se tu tá curiosa para esse tipo de vídeo aqui pro meu canal, fica ligadinha, deixa um joinha, gente, porque ó, o teu curtir, o teu joinha que tu deixa no canal ajuda demais no fortalecimento do canal, tá? O YouTube entende que tu gosta e espalha para mais gente. Mais gente assistindo o meu canal, a gente só tem a crescer, tá? Então agradeço demais se você deixar um like. Se tu não for inscrito, se inscreve, fica à vontade nos comentários e é isso aí, simbora pro vídeo. Eu tenho uma pequena introdução do meu primeiro vídeo aqui no canal sobre de onde eu sou, tá, gente? Então vamos fazer um resumão para vocês entenderem, tá? Eu nasci em São Caetano, no interior de Pernambuco, aqui bem próximo a Caruaru, Belo Jardim, tá? Só nasci. Nasci lá, mas a minha criação inteira foi aqui em Belo Jardim, tá? Resido atualmente também aqui em Belo Jardim. É a minha cidade que eu amo, tá, gente? Tem muitas coisas a se melhorar, mas não tem nada a ver comigo e sim com a prefeitura. Mas enfim, é a cidade que eu cresci, tá? Eu sou, gente, a quinta de 8 filhos, tá? Minha mãe teve 8 filhos, eu sou a quinta. Tenho 4 irmãos e somos 4 irmãs. Das irmãs, eu sou a caçula. Minha vida foi uma vida bastante simples. Eu nasci num lar simples, pessoas muito humildes, que meu pai, ele era praticamente sozinho para poder cuidar de 8 filhos, recebia um pouquinho a mais do que um salário mínimo. Imagina aí, para cuidar de 8 filhos. Minha mãe ajudava meu pai com plantações, com roçado, tá, gente? A gente plantava milho, feijão. Ela sempre ia fazer essas plantações com a minha avó, com os meus avós, que hoje são falecidos, tá? E meu pai acompanhava minha mãe sempre quando ele, no horário de folga dele, para poder ajudar também. E quando era a época da colheita, era aquela alvoroço de criança, aquela animação de colher, de, de bater o feijão. E minha vida foi mais ou menos essa, tá? Aos meus 10, 11 anos, eu conheci umas pessoas que vieram morar aqui, e essas pessoas eram evangélicas, e me levaram também para a igreja. E fui para a igreja, eu fui gostando, né? Eu lembro que, eu não vou citar o nome da igreja, tá, gente? Mas, assim, eu, entre 10 e 11 anos, eu conheci, através de uma amiga que me chamou para ir para a igreja. E a gente ia para a igreja, eu ia participando, né? Dos eventos que tinha na igreja, e fui evangélica, né? Me batizei ainda muito, 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 muito jovem, e estava na igreja. Na igreja também, eu conheci o pai de Dani, para surpresa de alguns e espantos de outros. Foi a pior decepção da minha vida, mas enfim, naquela época não era, tá? Eu conheci, houve muitas turbulências, a gente chegou a se casar, tá? Mas antes disso, eu, desde os meus 13, 14 anos, que eu trabalhava, tá, gente? Porque assim, como eu falei, meu pai praticamente trabalhava sozinho para sustentar nós tudinho. E a gente sentia a necessidade de ajudar meu pai. Tipo assim, a gente queria uma certa roupa, um certo calçado, uma bolsinha, mochilinha para levar para a escola, e a gente via que ele não tinha condição. Daí, desde muito cedo, eu e todos os meus irmãos, inclusive os mais velhos, foram começar a ajudar os vizinhos, as vizinhas. Uns trabalhavam como um padeiro, meu irmão mais velho, né? Depois foi trabalhar em serralharia. E assim a gente ia adquirindo profissões. Eu ficava ajudando as minhas vizinhas e elas me davam um trocado. E mãe sempre foi aquela mãe preocupada, né, em ensinar a gente os deveres de casa, para que quando a gente casasse, ela, era o que ela sempre falava, a gente não sofrer. Aí ela tinha aquela preocupação de nos ensinar a fazer os afazeres de casa, para quando a gente casar, a gente já saber. Mas também não era simplesinho assim, era na base do cacete, tá? Que a gente também era muito preguiçosos e não queria fazer. E tinha que aprender e tinha que fazer na base dos gritos, da chinelada. Resumindo, hoje, graças a Deus, são todos donos de casa, donas de casa, e só temos a agradecer aos nossos pais por isso. E enfim, gente, voltando, né?
na época que eu conheci essa pessoa, a gente se casou, passamos 5 anos namorando, mas eu era muito ingênua, gente, naquela época, eu era muito sonsinha, eu era muito bestinha e me apeguei, tá? Resumindo, a igreja não permitia que a gente ficasse mais de 1 ano namorando, tá? Porque eles tinham receio em que a gente se conhecesse demais e pecasse. Resumindo, passamos 5 anos ainda assim. Por quê? Porque eu sonhava, Silvânia, eu sonhava em casar da maneira correta. Eu sonhava em ter uma festa, de casar de vestida de noiva. E esse meu desejo me fez estender mais os anos para o casamento. E eu trabalhei durante 3 anos na casa de uma pessoa da igreja, que essa pessoa, ela me abriu muito os olhos. Talvez ela nem saiba disso, mas assim, ela tem uma grande participação na minha profissão. Ela tem uma grande participação na minha profissão, tá, gente? Porque assim, eu fui trabalhar na casa dela e ela era professora. Eu achava muito linda a profissão dela. E ela uma vez parou e falou assim pra mim: Silvana, tu não quer ser professora, não? Aí eu perguntei, né, como que fazia para poder ser professora. Ela disse que terminando o ensino fundamental, eu poderia fazer o Fundamental 2, né, gente? Eu poderia fazer o ensino médio, que antigamente era o magistério, que hoje em dia fala normal médio. E eu iria poder ensinar da primeira à quarta série, né? Os anos iniciais de educação infantil e os anos finais do fundamental, que é de primeira à quarta série. Eu achei muito interessante. Na época eu deixei de estudar durante o horário da manhã e da tarde, porque eu precisei trabalhar para poder, né, fazer a festa do meu casamento. Daí eu estava trabalhando na casa dela e estudando à noite, tá? E resumindo, 3 anos se passou, eu trabalhando na casa dela, passou-se os 5 anos eu namorando com essa pessoa que eu conheci, a gente chegou a se casar. Gente, quando eu falo em decepção, começa daí. Eu fiz o meu casamento, juntei 3 anos de trabalho para poder fazer a festa dos meus sonhos de casamento. Só que eu tava numa empolgação tão grande e a pessoa que eu fui me casar não tinha essa mesma empolgação. Resumindo, ele nem, durante esses 3 anos que eu tava dedicada ao casamento, nem um centavo ele tava juntando, tipo, pra me ajudar na festa, no orçamento, né, nos gastos da festa. Resumindo, foi tudo. Eu devia ter acordado a partir daí, né? Mas não, eu feito uma sonsa, insisti no casamento. Vocês vão entender o porquê da minha decepção, tá, gente? Espero que vocês entendam essa minha história e fique até o final para vocês entenderem tudo perfeitamente, tá? O vídeo, esqueci de falar no início, talvez, gente, fique um pouquinho longo devido a essa história que é bem grande, mas eu vou tentar resumir o máximo. Passados 3 anos trabalhando na casa dessa pessoa, né, eu consegui juntar o que eu precisava para poder fazer a festa dos meus sonhos de casamento, né? Eu achei que casando iria ser a mulher mais feliz da minha vida. Casei. Continuei meus estudos, em nenhum momento eu parei e fiz o normal médio. Fiz minha formatura, porque, gente, eu sou uma pessoa bem dedicada, eu gosto de fazer as coisas tudo muito certinho, sabe? Aí eu também queria fazer a festa da minha formatura, tá, gente? Fiz a festa da minha formatura entre trancos e barrancos, já casada, tá, gente? Cheguei a fazer, juntei um dinheirinho, mas antes de dizer que eu fiz a festa da minha formatura, eu já estava casada, né, gente? Eu já estava casada. Voltando um pouquinho antes, né? Eu casei, fiz as festas dos meus sonhos. Fomos morar na casa dos pais dele, que ele tinha os pais dele tinham uma casa que estava fechada e deu essa casa pra gente morar, certo? Aí a gente fomos morar lá. Os pais dele bancaram tudo que um homem, né, é responsável por poder ter suas coisinhas, tipo cama, sofá, geladeira, mesa, essas coisas. Foi tudo o pai dele e a mãe dele que chegou a dar. Resumindo, nos casamos, tá, gente? Fomos morar nessa casa que os pais dele doou pra gente poder morar. Mas, gente, um relacionamento de 5 anos, com 3 meses eu já queria me separar. Juro por Deus, como que eu com 3 meses eu queria me separar. Gente, eu conheci ele quando fomos nos casar. Laura batendo na porta, eu vou ajeitar ela assim, ó. Tentei me separar, porém, eu tinha vergonha. Como eu falei pra vocês, eu estava em um lar cristão, eu era evangélica, e a igreja, ela não aceitava que a gente se separasse por motivo bobo, porque até então, para eles, o motivo era bobo. E eu não queria, sabe, gente? Eu não queria viver mais. Porém, eu fui conversar, né, com a pessoa responsável pela igreja e ele me orientou a pedir a Deus que as coisas melhorassem, que Deus abrisse a mente dele, né? A minha também, que a gente se unisse e que não precisasse da separação, que a separação fosse o único fim para tudo. Resumindo, eu não queria também fazer feio, né, envergonhar a igreja por esse motivo. Porque assim, gente, o motivo era que ele ia trabalhar, na época eu não estava trabalhando, tinha casado, saído da casa dessa pessoa, tá, gente? E estava sem trabalhar, tá? Aí eu, como dona de casa, recém-casada, eu tinha aquele amor, aquele zelo pela casa, por ele também. Quando ele chegava a casa, ele ia embora trabalhar, né? Quando ele chegava a casa estava arrumadinha, tudo prontinho, roupinha prontinha, toalhinha prontinha, tudo bem cuidado, sabe, gente? Daí era só ele chegar, tomar banho e a gente
desfrutar daquele momento, né? Só a gente. Mas, gente, eu não sabia o que acontecia naquela cabeça daquele ser humanozinho, que ele já chegava irritado. Eu toda empolgada, esperando ele chegar em casa, chegava ele todo estressado. E vinha descontar em cima de mim. E o pior, ele é evangélico, gente, ele me chamava de tudo quanto que não presta. Puta, vai tomar não sei aonde, sai daqui, entendeu? Não quero saber. E isso com um tom de grosseria. E eu espantada, né? E, meu Deus, o que aconteceu? Perguntava a ele, o que aconteceu lá? O que foi? Vamos sentar aqui. Não tinha conversa, era com grosseria. Isso, gente, 3 meses só de casada. Daí eu sentei, conversei com os líderes da igreja, expliquei toda a situação. Eles, calma, 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 calma. Ora a Deus, peça a Deus que mude. E eu fui levando, 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 levando. Resumindo, gente, passaram-se 8 anos. Mas antes disso, antes de chegar nos 8 anos, o casamento não tava legal. Tava um negócio muito complicado, muita turbulência. Sabe? Eu tava só levando, só levando, só levando, sem um pingo de amor nenhum. Quando eu ia pra igreja, gente, era nessa situação que eu sentava no banco da igreja e ficava assim, ó. Eu tava longe, eu tava na igreja, mas não tava. Eu não gostava de passar pra ninguém de fora, sabe, gente? O que tava se passando lá dentro, eu ia aguentando, eu ia suportando. Isso eu tava estudando, tá, gente? Eu tava estudando, desempregada, recém-casada, morando com ele, conhecendo a personalidade dele, tentando separar. E a igreja me dando um apoio para não separar, para buscar Deus, para poder, para as coisas melhor. Eu pensei, não, eu tenho que arrumar um emprego para poder distrair um pouquinho a mente. E trabalhando no magistério, uma irmã da igreja que tinha uma escolinha na Coab em outro bairro, sabe, gente? Me deu essa oportunidade. E foi aí que eu pude aprofundar mais na profissão, como professora, tá, gente? Para quem não sabe, eu sou professora do ensino fundamental, do ensino infantil também. Daí eu ensinava aquelas criancinhas dos anos iniciais, sabe aquela criancinha que nunca estudou? Eu ensinava essa criança. Foi daí que com esse dinheirinho eu podia comprar minhas coisinhas, tá? Porque até nisso, gente, ele era uma pessoa bem vizinha pra mim. O pulo do gato para procurar emprego foi que quando eu precisei de comprar um chinelo, ele me deu dinheiro. Eu lembro como hoje, uma sandalinha preta, a coisa mais linda. Uma rasteirinha, tá, gente? De saltinho assim. Fui comprar toda feliz da vida porque ele tinha me dado dele, o meu marido, né? Tinha me dado dinheiro de comprar uma rasteirinha que eu precisei. A primeira coisa que eu precisei quando a gente casou foi de uma rasteirinha. Comprei a rasteirinha. Na primeira oportunidade, gente, agora é na primeira oportunidade ele passou na minha cara. Eu quero o dinheiro da rasteirinha. Pronto, foi aí. Aí foi o pulo do gato para procurar o meu trabalho e ser uma mulher independente. Que até então estava dependendo dele, né? E quando ele falou isso, eu acordei, abri a mente e disse, ah, não vou mais passar por isso. Consegui um emprego, tava trabalhando como professora. Beleza, adorei a experiência, tava trabalhando, ganhando meu próprio dinheirinho, comprando as minhas coisinhas. Passou o tempo, gente, mais ou menos nesse estilo, tá? De esfregar as coisas na cara, de eu ir pra igreja muitas vezes quando ele não queria ir, eu ia sozinha. Ele perguntava o que eu ia fazer na igreja, se eu ia dar alguma coisa lá ao irmão da igreja, eu ia esquentar o banco da igreja, e aquele ia me entristecendo, sabe, com minha esposa, entendeu? Ia me desanimando. Comecei a odiar homens. Eu pensava comigo, se um dia eu me separar desse homem, eu nunca mais caso com homem nenhum, vou viver minha vida só. Daí, por que eu tenho dano se eu pensava de um negócio desse? Por que eu tive uma filha com ele, gente, se eu pensava uma coisa dessa? Minha mente naquela época era assim, já que eu não vou casar, eu pensava assim, já que eu não vou mais casar com nenhum homem, caso um dia eu chegue a me separar disso, então pra mim ter uma companhia, eu quero ter um filho. Existiam aqueles momentos turbulentos, mas também existiam algumas ocasiões, pouquíssimas, tá, gente? Momentos bons, e foi nesses momentos bons que eu engravidei de Dani. Tá? Que não me arrependo, que foi a melhor escolha da minha vida, tá? Foi ter a minha primeira experiência como mãe, primeira experiência de filha, passar noites em claro, levar para o hospital, né, se precisasse, uma consulta médica, ir para um parque, me divertir com ela, cantar os parabéns do aniversário dela. Então foi a melhor escolha da minha vida. Foi a minha primeira filha. Engravidei, tive ela. As coisas só pioraram, gente, só pioraram, porque eu precisava de um apoio e ele não tinha esse apoio para me dar, tá? E ele era aquela pessoa estressada que quando chegava do trabalho, quer dizer, na verdade era um trabalho meio que tapeado, sabe? Que vai trabalhar, mas assim, volta a hora que quer, como ele trabalha com os pais, faz do trabalho dele, que é os donos são os pais, o que quer. Trabalha a hora que quer, chega, sai a hora que quer, entendeu? Resumindo, quando chegava em casa, chegava estressado, às vezes, e sim, gente, nesse intervalo, eu já não era mais professora, passaram-se os tempos, já com Dani já grandinha, entre 1, 2, antes dos 3 aninhos. Eu saí da escola, tentei um comércio para mim e foi bem mais pior, como eu falei para vocês, porque eu precisava fazer compras, precisava que ele fosse comigo, ele não ia de maneira alguma. Eu tinha que pedir a meu sobrinho Flávio para ir comigo, eu tinha que pedir a minha irmã para ir comigo, porque eu tinha medo de ir só, sabe? E resumo, foi bem turbulento, foi pior, tá? Eu não tinha aquele apoio de marido em casa. Eu me sentia uma mulher casada sozinha. Daí bateu aquele outro estralo, eu falei, pra que viver uma vida assim? Tá casada com uma pessoa que não dá apoio, né? Que não lhe ajuda, que você só para dizer que tá casada. Então eu fui pensando nisso, eu fui pensando até tomar uma atitude. A gente tinha um comércio, tá? Só que esse comércio eu precisava muito que ele me ajudasse, ele não me ajudava, gente, não me ajudava. Tipo, vou citar só um exemplo.
Eu precisava que ele ficasse na loja para me pegar a Dani na escola, que Dani tinha seus 2 aninhos e ela estava na escolinha que eu tinha trabalhado, eu coloquei ela matriculada lá. Eu precisava que ele ficasse para pegar ela, e isso era umas 5h, 5h30 da tarde. A gente fechava a loja entre 6h30 e 7h, né? Daí eu falava assim, vai buscar a Dani na escola que eu fico aqui. Aí ele disse, eu nem fico aqui, nem vou buscar ela na escola. Mas o que é que eu fazia? Fechava a loja, ia buscar a Dani uma motinha, uma cripto que eu tinha na época. Colocava a Dani pequenininha, imagina só, gente, 2 anos e meio. Colocava ela atrás da moto, amarrava ela no cinto e trazia ela para casa. Era desse jeito. Imagina você viver um relacionamento desse jeito, tá, gente? Mas era isso. Ó, gente, parando aqui um pouquinho pra falar e refletir sobre tudo isso, eu não sei se esse vídeo aqui vai ajudar alguém, tá, gente? Mas assim como eu falei pra vocês, tudo na vida tem um tempo determinado. E eu queria fazer esse vídeo há muito tempo. E não fiz, gente. Não fiz. E se eu tô fazendo hoje, eu acredito, como eu falei pra vocês, nos propósitos de Deus. Deus sabe pra quem vai direcionar esse vídeo. Eu não sei de nada, eu só tô aqui, gente, como uma pessoa pra ajudar outras pessoas. Tá? Resumindo, era essa nossa convivência quando o Dani nasceu. Só piorou. Eu não tinha aquele apoio de pai, aquele apoio de marido, tá? Daí, gente, entre as compras que eu fazia, que eu ia para Caruaru, aqui vizinho, né, comprar sozinha, e ele em nenhum momento ia comigo, e outra, gente, quando eu chegava, as compras eram feitas de madrugada, e quando eu chegava, eu já ia colocar preço, já ia abrir loja, e isso com sono, tá, gente? Com sono, sem ele querer me ajudar. Resumindo, eu acordei, eu falei, meu Deus, é essa a vida que eu quero pra mim? Não é não? Não é essa vida que eu quero pra mim, não. Não foi esse o marido que eu pedi pra Deus. Não foi. Eu fiz um voto. Eu olhei assim, eu conversei com Deus, eu falei assim, Deus, se tu queres que eu continue no relacionamento desse, eu vou fazer compra. Eu falei assim, eu vou fazer compra. E se tu não quer de jeito nenhum que eu me separe dele, não me deixa voltar. E foi essa oração que eu fiz com Deus. Não me permita que eu volte. Mas se não for pra conviver com ele, me deixa eu voltar. E quando eu voltar, eu terei uma atitude. Foi essa minha conversa com Deus. E fui, gente. Eu fui pra Caruaru na cripto. Eu fui de moto. Fiz minhas comprinhas e sempre com esse pensamento, né? Era pensando nas comprinhas pra loja e meditando com Deus. Fui, graças a Deus, fui, fiz minhas comprinhas, gente, e voltei. E foi esse o sinal que eu pedi pra Deus e foi esse o sinal que Deus me deu. Quando eu voltei, ele tava trabalhando, tá? Dani, na época era pequenininha, tinha deixado na casa da minha mãe. E quando eu voltei, deixei Dani lá, né? Que já era cedo, era umas 5 horas da manhã. Eu tomei um banho, tomei um café e fui lá pra loja. Quando eu fechei a loja, isso no primeiro expediente, tá? Quando eu fechei a loja, eu disse, olha, eu quero conversar contigo. Aí já fui estressada, sem querer conversar, né? Quando ele se acalmou, a gente sentou assim, eu falei, olha, eu fiz um voto a Deus, eu conversei com Deus, foi essa conversa que eu tive com Deus, e a partir de hoje, não somos mais casais. Falei mais ainda assim pra ele. E não traga ninguém da igreja. E eu ainda falei assim, e não traga ninguém da igreja pra reatar nosso casamento, porque eu estou decidida com Deus. Eu fiz um voto a Deus, então é eu e Deus. Eu falei assim, não quero mais esse relacionamento pra mim. Esse relacionamento não dá mais pra gente continuar, não dá. É isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Pronto, tá bom. Ele foi pra um canto, eu fui pro outro. Não foi tão bonita assim não, tá? Porque a gente tinha bens pra dividir. A gente tinha uma casa que a gente tinha construído. Ele tinha um carro e eu tinha essa cripto. Ele ficou com o carro, eu fiquei com a cripto. A gente vendeu a casa pelo um preço bem inferior ao que valia para cada um ter sua parte. Porque quando a gente se separou, ele não queria me deixar em paz. Vivia bater na porta da minha casa dizendo que queria a parte dele. Né? Ele nem pensou na filha. Resumindo, eu queria minha paz. Vendemos a casa, metade e metade. E foi assim o nosso término, tá, gente? Antes de eu terminar, eu conversei muito com Deus, que eu queria muito manter aquele relacionamento. Ele que não quis, né? Jogou tudo pro ar, né? E como na época eu era evangélica, tá, gente? Eu tentei levar a minha vida, né? Que eu seguia com ele, né? E antes dele ir com ele na igreja, porém, eu não me senti bem, tá, da maneira que eu estava dentro da igreja. Porque, assim, na igreja existem doutrinas que a gente tem que manter. A gente não se separou porque ele tinha armado alguém ou então eu. Tá, gente? A gente se separou, eu que tomei essa atitude, porque eu não aguentava mais os gritos, empurrões que já queria me dar. E antes que partisse para um negócio mais sério, eu resolvi ter essa atitude. Eu não estava me sentindo bem na igreja. Eu não queria ser a vergonha da igreja. Daí, por esse motivo, eu abandonei a igreja, tá? E hoje eu não sou mais evangélica, eu não frequento uma igreja, mas eu tenho um temor por Deus. E, enfim, como foi que eu conheci Tiago? Acho que vocês estão curiosos, não estão? Quem está assistindo esse vídeo aqui tem curiosidade, tem um vídeo aqui que eu fiz falando sobre como a gente nos conhecemos. Aí, se tu tem curiosidade, vai nesse vídeo depois que terminar esse e vê lá o vídeo completo, tá? Antes de eu conhecer Tiago, eu conheci outras pessoas, tá, gente? Que também não deu muito certo, que foram experiências novas na minha vida também. Não deu muito certo, as pessoas não estavam querendo nada sério e eu percebia isso. Estavam querendo brincar comigo e eu
E eu sou aquele tipo de pessoa que eu não estou para brincar, eu não estou só para uma diversão. Eu sou um tipo de mulher que eu quero ser esposa, eu quero ser dona de casa, eu quero ser mãe, entendeu? E as pessoas que eu conheci não estavam com o mesmo propósito que eu. Eu me permiti, depois do casamento, conhecer outras pessoas. Como eu falei, eu não queria de jeito nenhum, eu meu nojo por homem. Não queria conhecer. Porém, eu fui abrindo minha mente e fui dando essa oportunidade para mim também. E conheci outras pessoas, só que essas pessoas queriam brincar comigo, eu queria só diversão. E não era isso que eu estava atrás, tá? Aí quando eu percebi essa atitude dessas pessoas, eu pulava fora. Passei um bom tempo sem uma pessoa até conhecer Tiago, né? Que pra mim é um anjo na minha vida. A gente se entende em tudo, a gente se completa em tudo, a gente vai pra lugares junto, a gente tenta sair só e não consegue, a gente sente falta um do outro. Então, foi a melhor pessoa que Deus colocou na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu, em casa, hoje em dia, aqui, gente, no nosso lar aqui, eu que sou a estressada, tá? Eu que sou a mandona, eu que sou a que dou grito. Mas aquele grito para algo construtivo, tá, gente? Não é grito de humilhar, não. É um grito de querer crescer na vida, sabe? É por esse lado que eu quero dizer. E a gente se dá muito bem, muito bem, muito bem mesmo. A gente já tá vivendo uma vida há 9 anos, já vão para 9 anos, que a gente tá junto. Temos um fruto desse relacionamento, né? Que é Laura, que quem acompanha aqui meus vídeos, vários vídeos aqui com Laura, desde a minha gestação, do nascimento, né? Quem tiver curiosidade, tem vídeo aqui falando sobre o meu parto, que foi com laqueadura, tá? Tem o meu relato de parto, se vocês tiverem curiosidade. Tem vídeos de Laura com 1 mês, 2, 3 meses, com 1 aninho, que agora ela fez 2. E recentemente eu fiz somente um vídeo curto do bolinho que eu fiz improvisado aqui pra ela, porque a condição ainda não tá boa não, sabe, gente? Nunca, nunca fica perfeita do jeito que a gente quer, né? Eu sou aquela mulher, como eu falei pra vocês, caprichosa, sabe? Eu gosto de fazer as coisas bem bonitinho, bem organizadinho. Mas eu consigo fazer com um pouquinho também, sabe? Mas eu queria mais, queria fazer mais, mas também não tenho esse tempo para fazer mais. Eu sei o que é bom, eu sei fazer as coisas certas, boas, porém tem que ter dinheiro para tudo, né? E nem sempre quando tem dinheiro também não dá para fazer. Aí a gente deixa, fica só nos sonhos e tá tudo bem. Tá tudo bem, a vida vai passando também. E foi essa, gente, a história de vida. Deus me presenteou com esse marido, tá? Com o Tiago. Ela é uma ótima pessoa, paciente, gente do céu, paciente. Foi Deus que colocou ele na minha vida. A paciência dele não tem limite. Tem gente que tem limite de paciência, né? A dele não tem limite. Olha, eu nem sei dizer pra vocês. Carinhoso, uma ótima pessoa, convivência 100%. Então, assim, me ajeita, sabe, gente? Eu sou do tipo de mulher, gente. Algumas mulheres aqui vão discordar, outras vão concordar. Mas eu sou do tipo de mulher, eu sou romântica, tá, gente? Eu sou uma mulher romântica. Eu pareço ser grossa, mas eu sou romântica, tá? Mas eu sou do tipo da mulher romântica que não gosta de flores. Vocês já viram uma coisa dessa? Não gosto de flores, eu não gosto de receber flores. Eu prefiro ganhar, sabe o quê? Uma bijuteria, um brinco, um colar, uma pulseira, algo pro cabelo. Sim, gente, falar no cabelo, meu cabelo cresceu bastante, não foi, gente? Vocês notaram? Faz uma comparação aí dos vídeos antigos pro vídeo de agora. Tá enorme, tá, gente? Olha, eu não deixo de fazer minhas humectações, minhas hidratações, tá? Eu tô cuidando do meu cabelo em off, tá, gente? Eu não tenho postado mais, porque, deixa eu falar bem ligeirinho aqui pra vocês. Eu estou em um novo trabalho, como eu falei pra vocês, e tô devendo um vídeo a vocês sobre o meu novo emprego. Vamos combinar que o meu próximo vídeo vai falar sobre o emprego, tá certo? Vamos combinar aqui? Vou falar pra vocês no próximo vídeo sobre o meu emprego. Até perdi a linha do raciocínio. Mas deixa pra lá, vamos embora, vamos continuar aqui. Assim, sobre o meu cabelo, né? Meu cabelo tá enorme. Eu não parei com os meus cuidados com o cabelo, tá, gente? Eu continuo cuidando. Meu pé de babosa tá ali, ó, lindo, maravilhoso, enorme, grande. Continuo cuidando do meu cabelo. Tá enorme assim porque eu tô cuidando dele, tá, gente? Eu, ó, bem cheio, né? Coisas que eram uma melenguinha, tá? Lindo meu cabelo. Estou adorando o jeito como ele tá aqui. Tá? Eu continuo cuidando dele, tá? Só reforçando aqui. Qualquer um dia eu faço um vídeo sobre o cabelo, mas o próximo vai ser sobre o meu novo trabalho, tá? Não tenho postado mais vídeo com frequência, como nos combinado aqui, segunda, quarta e sábado, porque minha vida tá muito corrida, tá, gente? Tá muito, mas é muito corrida. Tem uma casa pra cuidar, tem uma bebê pra cuidar, tem as preocupações de mãe com uma adolescente que tá me fazendo raiva, gente, vocês não têm noção. Mas Deus sabe todas essas coisas. Vai passar, é uma fase, todas as fases passam, eu sei disso, então vai passar. Outra coisa, gente, a partir de hoje eu vou fazer um vídeo, pra não ficar tão sumida, vou fazer vídeos uma vez na semana, tá bem, gente? Um vídeo por semana, tá bom? Pra não ficar, pra não abandonar o canal e também pra não me sufocar, tá? Pra não ficar muito tempo sem postar. Uma vez por semana tá bom, né? De 3 vai passar pra 1 agora, tá? Antes era 3 vídeos, era segunda, quarta e sexta, sábado. Um vídeo na semana. Não vou dizer o dia exato, tá?
mas vai ser um dia por semana. Então, o próximo vídeo a gente combina aqui de ser vídeo relacionado ao meu novo trabalho. Vocês vão entender o porquê de diminuir a frequência dos vídeos aqui, tá bem? Fiz esse vídeo aqui com muito carinho, tá? Pensando que talvez esse vídeo aqui possa ajudar alguém, tá? A tomar uma atitude no relacionamento, a melhorar o relacionamento, a deixar um relacionamento, sim, gente, porque às vezes a gente, para poder viver em paz, tem sim que deixar um relacionamento ruim, abusivo, tá? Que não lhe traz felicidade. Gente, uma pior coisa do mundo é a gente conviver com uma pessoa que só traz decepção, que só faz você sofrer, que só faz você chorar. Então não viva uma vida assim não, gente. Tome uma atitude e queira ser feliz, independente que seja com um homem ou não do seu lado. A gente, para viver feliz, não precisa estar ao lado, agarrado, abraçado, de mão dada com um homem ruim, não, viu, gente? Não queira uma vida dessa para você, não, tá? Eu juro por Deus, eu garanto a vocês que meu relacionamento hoje com o Thiago é um relacionamento de paz, é um relacionamento feliz. A gente combina tudo, tá? A gente combina tudo. A gente sai junto para todos os lugares. Ele não é um homem ciumento que diz assim, essa roupa tu não usa, tu não vai para ali, não pode olhar. Não, de jeito nenhum. Essas cobranças aqui em casa a gente não tem. A gente confia um no outro. O meu trabalho hoje, gente, eu trabalho em um ambiente que tem mais homens do que mulheres. E ele não se importa com isso, entendeu? Porque ele sabe a mulher que ele tem, entendeu? Então, gente, assim, não viva um relacionamento abusivo, não. Porque muitas mulheres estão morrendo na mão de muitos homens por aí. Por quê? Você sabe por quê? Porque as coitadas acham que eles vão mudar, em vez de ela tomar uma atitude e ela mesma mudar, dizer que não quer, abandonar e viver uma vida feliz. Gente, olha, deixa eu falar aqui ligeirinho aqui pra vocês. Quando eu me separei do pai dela, do meu primeiro relacionamento, eu coloquei a mão assim na minha cabeça, caiu a minha ficha e falei, meu Deus, como vai ser agora? Eu sozinha, a lojinha na época, voltando aqui ao assunto, gente, a lojinha na época não deu certo, porque eu mudei, né, coloquei em outro canto, paguei uma outra pessoa para poder ficar na loja, porque não tava dando e eu tinha que ter uma renda, né, não tava tendo as vendas, eu mudei de lugar, não tava tendo venda, eu coloquei uma pessoa para tomar conta da minha loja e eu fui trabalhar de novo na casa da minha irmã como empregada doméstica. E na época ele não pagava um salário não, era meio salário. E ela, o pai dela, me pagava somente na época R$ 180 de pensão, que não pagava nem a escolinha dela. Imagine como que eu iria viver, caiu assim a ficha. Meu Deus, como que eu vou sobreviver? Tinha que pagar aluguel, porque a gente vendemos a casa, como vocês viram, né? Tinha que pagar aluguel, entendeu? Tinha que manter ela na escolinha dela, e o pai mandava só 180, eu ganhava meio salário mínimo. A lojinha eu tive que fechar, porque não tava dando. Vendia as coisas, paguei um monte de dívida, entendeu, gente? Tá? De como que eu construí, como que eu consegui a minha casa. Tem um tour falando sobre tudo da minha casa, que eu antes de ter a casinha que eu moro hoje, gente, eu morei muito de favor, e morei também de casas alugadas. É terrível, terrível morar, tá mudando assim, acaba seus móveis. E eu enfrentei tudo isso sozinha, viu, gente? Não tive medo, não. Então é melhor você viver uma vida assim do que estar do lado de um cabra safado que só lhe bate, que só lhe humilha, que só lhe xinga. Não queira uma vida dessa pra você, não, tá? Então vamos pegar na mão assim, ó, uma da outra, tá? Incentivar que não vale a pena viver com macho safado, tá, gente? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo, que esse vídeo tenha sido inspirador para você, que você tome uma atitude aí do lado. Porque eu sei que tem muitas mulheres que vivem como uma prisioneira em um relacionamento abusivo. Não quero uma vida assim para você, não. Viu? Deus tem algo melhor para dar para vocês. Basta também a gente, você aí, ó, do ladinho, tomar uma atitude. Tá bem, gente? Então, ó, fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!